amigos e camaradas, perante esta grande manifestação, esta bela manifestação, neste belo dia, bem podemos dizer que viemos lá de baixo, que quanto mais se vem ao Porto, mais se gosta de uma população de trabalhadores que aqui estão em luta, em protesto contra esta situação que estamos a viver. Aqui estamos, culminando uma expressiva manifestação de protesto contra o pacto de agressão nesta sempre firme e combativa cidade do Porto, porque não aceitamos o rumo de ruína, de desastre nacional que está a ser imposto ao país e aos portugueses. Estamos aqui dando continuidade ao duro e longo combate que temos vindo a travar pela exigência nacional de rejeição desse ilegítimo pacto digno de assistência financeira, porque não nos resignamos com o seu violento programa de empobrecimento e exploração dos trabalhadores e do povo. Estamos aqui porque recusamos a política de injustiça e de desigualdades de um governo que utiliza a crise e faz da crise pretexto para continuar a entregar milhões aos grupos económicos e financeiros, concentrando e centralizando a riqueza nas mãos de uns poucos, enquanto a esmagadora maioria dos portugueses vê a sua vida feita no inferno. Estamos aqui porque não nos conformamos com o sistemático agravamento dos problemas do país e porque não aceitamos a política de rapina das riquezas nacionais que estão em curso com este pacto de agressão. Estamos aqui porque não renunciamos a viver num país soberano e independente, porque não aceitamos ver Portugal transformado num protetorado das grandes potências europeias, dirigida e submetido à sua visão e interesses. Estamos aqui porque só aceitamos uma democracia que seja expressão da vontade do povo e não dos mercados e não do capitalismo. Estamos aqui reafirmando a atualidade da nossa proposta de renegociação da dívida pública, em oposição à solução do pacto de agressão e dos partidos da Troika, da submissão nacional e da Troika estrangeira do FMI e da União Europeia. Estamos aqui porque temos uma alternativa para servir o país e o povo e não abdicamos de lutar pela sua concretização. Estamos aqui porque é tempo de dizer basta. Basta de sofrimento do nosso povo. Basta de injustiça. Basta de destruição do país, da sua economia, do emprego, dos direitos dos trabalhadores e do povo, da vida dos portugueses. Camaradas, passa agora um ano que, ajoelhando perante os grandes interesses financeiros e a espiral especulativa, cedendo à chantagem das grandes potências europeias e do capital transnacional, PS, PSD e CDS, fazendo desses interesses seus, entregaram nas costas do povo o país à voragem desses grandes interesses. Faz neste mês de maio um ano que aqueles que há mais de 3 décadas governam o país em alternância e o afundaram com a sua política ao serviço dos grandes grupos económicos e financeiros, formalizaram esse vergonhoso pacto de entrega dos destinos do país à ingerência externa. Fizeram-na seguindo a lógica das suas opções políticas de sempre, sacrificando os portugueses e os interesses nacionais. O PCP disse desde o primeiro momento em que se esboçou tal opção que não estávamos perante uma ajuda ao país, mas diante de um programa destinado a aumentar a exploração do trabalho, a liquidar direitos sociais, a fazer regredir as condições de vida do povo, a sugar o seu património e os seus recursos. Por isso nos opusemos e recusamos a reconhecer e legitimar um processo com tais desígnios. Dissemos mais que este programa de intervenção externa se traduziria num ataque sem precedentes à soberania e independência nacionais e que, a concretizar-se, contribuiria para o agravamento da recessão económica, do desemprego
e do declínio do país. Um ano volvido e a realidade do país confirma o que então afirmávamos. Um ano depois, vemos o país confrontado com a mais cavada recessão económica, que se foi aprofundando à medida que os meses iam passando, devorando milhares e milhares de empresas, de produção, de vidas e de emprego. A gravidade da situação económica do país está para lá das mais pessimistas previsões e hoje já ninguém acredita nas metas anunciadas pelo Governo sobre a evolução futura da economia. Tudo está e continua em dramática e acelerada recessão. Vemos, mês após mês, uma economia em queda livre, com recordes de recessão. O ano passado temos um alarmante e vertiginoso aumento do desemprego, como há dezenas de anos não se via no país. Por todo o lado, a angústia, o drama tomou conta da vida de milhares de famílias. Mais de 1.200.000 portugueses, vítimas de um flagelo social que é também ele uma calamidade para o país. Mais 200.000 desempregados que em 2012 e 2013. Um gravíssimo problema nacional que não para de crescer, fazendo novas vítimas. Mas pior do que isso, os desempregados, essas centenas de milhares de portugueses que foram despedidos, que estão velhos demais para encontrar emprego e novos demais para ter acesso à reforma. Essas centenas de milhares de jovens que tentam e não conseguem encontrar emprego e têm que recorrer a um qualquer emprego. Ouviram ontem Passos Coelho a dizer que é bom terem sido despedidos. Dizia o homem de forma ofensiva que é bom terem sido despedidos porque ficam com montes de possibilidades e oportunidades nas suas vidas. É caso para dizer, camaradas, o povo português um dia seguirá o seu conselho, despedindo, demitindo ao seu governo e à sua política, porque é eles que estão a mais e não os desempregados e não aqueles que são vítimas da precariedade. É claro, camaradas, que ele tem uma razão. Mesmo que seja demitido e despedido, que o será, terá sempre a tal oportunidade. A oportunidade de ir para uma das empresas dos amigos que neste momento ele está a beneficiar aqui na vida económica. Um ano depois, temos um país marcado por crescentes injustiças, pelo empobrecimento da generalidade da população, vítima da política de corte e congelamento dos salários, das reformas e das pensões, do ataque aos direitos sociais, do aumento dos impostos sobre o trabalho e o consumo e dos preços de todos os serviços e bens essenciais que não param de aumentar. Com a economia no fundo, destruindo o mercado interno, o Governo passou a alardear um pretenso equilíbrio da nossa balança externa. Um equilíbrio por confirmar e pretendida à custa da renúncia ao crescimento económico, da desindustrialização, da modernização do país e dos seus setores produtivos, à custa da redução drástica dos rendimentos do trabalho, dos pequenos e médios comerciantes, dos pequenos e médios industriais, dos pequenos e médios agricultores, à custa da entrega ao estrangeiro dos rendimentos do país, como comprova o agravamento da balança de rendimentos, cada vez mais negativa, porque está cada vez mais dinheiro a sair para o estrangeiro, em dividendos, em lucros, em juros pagos, que são ganhos aqui, criados aqui, mas que vão direitinhos para o estrangeiro. A solução deste governo de Passos e Portas, desta política e deste pacto, é o caminho para uma economia de miséria. O seu sucesso seria a destruição do país,
e o seu crescente endividamento. É que um ano depois, camaradas, temos um país mais endividado, sobrecarregado com o serviço da dívida em crescendo. 6 mil milhões de juros foram os encargos do ano passado, que em 2012 passarão a 7.300 milhões e em 2016 9.000 milhões e 500 mil euros. Tal como prevíamos e preveníamos, os usurários, irresponsáveis pelo agravamento dos problemas nacionais, o grande capital monopolista, os bancos, os centros financeiros europeus e os chamados mercados são os que hoje estão a usufruir do pacto de agressão imposto ao país e aos portugueses. São eles os beneficiários dos lucros milionários alcançados com a especulação da dívida pública nacional. São eles os usufruários de cerca de metade do empréstimo de 78 mil milhões de euros. E os milhões sobrantes são igualmente para cobrir as operações de recapitalização e garantias do sistema financeiro, limpar a gestão fraudulenta do BPN, do BPP, que o povo é convocado a pagar com mais impostos e sacrifícios. À custa da crise e a pretexto do financiamento da economia, estes ainda são bafejados com milhões de euros de financiamento dado pelo BCE, que depois, em vez de aplicar na economia, vão para o estrangeiro, para a especulação. Digam lá que assim não é fácil ser capitalista, camaradas. O BCE empresta-lhes a 1% e depois vão para o Brasil tentar cobrar juros de 13%. Ou seja, com um simples clique de computador, fazem a especulação. Não metem aqui um cêntimo para o desenvolvimento da economia e ganham milhões à custa dos trabalhadores e do povo. E sempre em proveito dos mesmos que desencadearam a crise e que impuseram que os governos fossem em seu socorro com dinheiros públicos, aumentando o déficit e a dívida pública. E é espantoso, camaradas e amigos. Eles fizeram o lixo, ganharam rios de dinheiro enquanto puderam, mas agora o povo é que tem que recolher o lixo, é que tem de o pagar com sacrifício das suas vidas, da sua economia, do seu futuro. Mas não ganham só aqui. Ontem a maioria PSD-CDS aprovou as alterações ao Código do Trabalho com a vergonhosa abstenção do PS, que faz muitas ameaças de ruptura, mas estão sempre na conversa fiada, na inócua retórica da falsa oposição. É caso para dizer, depois de ter ouvido o PS seguro dizer que iam fazer a ruptura democrática, que iam estar contra esta política, aqui está. Ontem lá votaram abstendo-se, viabilizando as medidas gravosas das alterações às leis laborais. Camaradas, é este o resultado da política de mentira e de propaganda de um pacto que condena o país e o povo ao atraso e à ruína. Um ano depois, temos um poder local confrontado com a maior e mais violenta ofensiva que conheceu até hoje e que está a asfixiar e a destruir a sua autonomia em prejuízo dos interesses locais e da resolução dos problemas das populações. Um ano depois, continuam as medidas que acrescentam doses de austeridade
às medidas de severa austeridade contra aqueles que têm sido mais penalizados e os que mais têm sofrido as consequências desta política. Com desvergonha falam da equidade, mas é a injustiça que reina em todas e cada uma das mais recentes medidas. Proibição das reformas antecipadas, redução brutal do valor das indemnizações por despedimento, novas medidas de redução e desvalorização das prestações sociais, subsídios de doença, de maternidade, de pensão de sobrevivência, de rendimento social de inserção, que se traduzem numa nova cruzada contra os direitos e a proteção social. Medidas às quais se acrescenta os anunciados introduções do plafonamento nas contribuições da Segurança Social, visando fragilizar todo o sistema de proteção social. Eles garantiam, ainda não há 2 semanas, a reposição do subsídio de Natal e de férias aos trabalhadores da administração pública e aos reformados a partir de 2015 a um ritmo de 25% ao ano, depois de terem garantido a sua reposição no termo do Pacto de Agressão. 15 dias depois, vêm afirmar que isto não é um compromisso, que é uma hipótese de trabalho, que é uma questão técnica, não é uma decisão política. Não há adjetivos, camaradas, para classificar tanto manobrismo, tanta falsidade, tanta impostura, tanta injustiça. O Governo tinha e tem a possibilidade de repor de imediato os subsídios e outros direitos sem agravar o déficit orçamental, se deixar de ser o principal agente do desendividamento do setor financeiro e com uma justa política fiscal que faça pagar às grandes fortunas, aos grandes acionistas, às grandes empresas, uma parte do muito que recebem. Deixem de ir aos pobres, aos trabalhadores, aos que têm mais dificuldades, vão buscar aos mais poderosos, aos mais ricos, para endireitar o país, se é assim que entendem. Oh, camaradas e amigos, isto está de facto uma grande manifestação aqui nesta tarde bonita aqui no Porto. É isso que se impõe fazer. E é para exigir isso que se impõe também lutar. É por isso que também aqui estamos, para dar força à luta do povo. Dar mais força à força que o povo tem, se unido e mobilizado. Por isso daqui quero saudar todos aqueles que resistem e lutam por todo o país, nas empresas, nos locais de trabalho, nos campos, nas escolas, nas ruas, nas instituições, contra cada uma das medidas concretas e contra a sua global rejeição. E saudar aqueles que, não sendo comunistas e que durante o percurso nos saudaram, assistiram ao nosso desfile, dizer-lhes: podem contar com o PCP, juntem-se a nós para que a luta tenha resultados. Camaradas e amigos, nós não temos só razão e justeza de análise. Nós temos alternativa. É urgente romper com este rumo de declínio económico, retrocesso social, saque e dependência externa para onde conduz o Pacto de Agressão. A evolução da situação nacional comprova a atualidade das propostas do PCP de uma ruptura com a política direita, de uma rejeição sem hesitações e mais demoras
desse instrumento de destruição do país e do povo que é o Pacto de Agressão. Uma clara rejeição do Pacto de Agressão e não simples remendos, como alguns defendem, para deixar tudo na mesma. A necessidade de uma renegociação da dívida, assente na reavaliação dos prazos, a redução dos juros e dos montantes. Uma renegociação que, tal como o PCP propôs, deverá ser inseparável da avaliação da sua componente ilegítima e que deverá garantir um serviço da dívida que seja compatível com uma política virada para o crescimento económico e que tenha como eixos essenciais a defesa e valorização da produção nacional, a valorização dos salários e das reformas essenciais para a dinamização do mercado, da procura interna, do apoio às pequenas e médias empresas. Há propostas e há soluções para os problemas que o país enfrenta. Nós confiamos que é possível, com a ação e luta de todos, derrotar a política ruinosa que está a conduzir o país para o abismo. Nós confiamos que é possível engrossar a corrente dos que erguem como imperativo nacional a exigência da rejeição do Pacto de Agressão que as troicas estrangeiras e nacional estão a impor ao país e aos portugueses e vencer. Nós confiamos que, com a energia que resulta da consciência da justeza dos nossos objetivos, da defesa do povo e do país, com a luta dos trabalhadores e do povo, acabará por se abrir o caminho por onde passará a bandeira da esperança, a concretização de um futuro promissor para Portugal e para os portugueses. Sim, camaradas. Sempre, mas sempre, em certos momentos da nossa história secular, deste país de quase 900 anos, sempre, mas sempre, nunca foram as classes dominantes que encontraram as soluções. Quem lutou por este país e resolveu a situação, defendeu a independência, a soberania e o futuro de Portugal, foi sempre o povo. Hoje, mais uma vez, é preciso que o povo continue a defender Portugal e o nosso devir coletivo. Contra o Pacto de Agressão, a luta continua. Viva a luta do povo! Viva o Partido Comunista Português!